Nessa noite eu queria convidar você, nós vamos falar sobre Deus. Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Você que não tem Bíblia, mas tem celular, e tem a Bíblia no celular, você vai abrir o seu celular, vai ler o texto, depois desliga o seu celular, tá bom? Você agora vai ficar conectado aqui na palavra de Deus. Combinado? Vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 20. Antes de ler o texto, eu queria dar uma contextualização histórica do que vou pregar nessa noite. Esse texto registra a história de um homem chamado Josafá. Josafá era judeu, nasceu num lar onde o seu pai reinava, era rei em Judá. O nome do seu pai era Asa. Josafá percebeu que aquele homem, o seu pai, andou na presença de Deus. E quando chegou o dia da morte de Asa, houve um pranto na nação pela vida daquele monarca. E nesse contexto, Josafá assume o reino de Judá. Nesse tempo, a nação dos hebreus, de Israel, estava dividida em dois reinos: reino do norte e reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel, o reino do sul era o reino de Judá. E Josafá resolveu tornar-se amigo e ser influenciado por um homem que era, talvez como ele, jovem ainda naquele contexto, mas era alguém que não tinha o menor temor de Deus. E a influência de Acabe sobre a vida de Josafá foi terrível. E chegou um momento quando Josafá se depara numa batalha para a qual ele não tinha forças para vencê-la. E agora, no capítulo 20, eu vou ler somente o verso 12, mas vou meter alguns versos desse capítulo, visto que vou trabalhar todo o capítulo. Diz assim o capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, o verso de número 12. O livro das Crônicas nada mais era do que o registro dos feitos históricos no reino de Judá e de Israel. Ó nosso Deus, tu não o julgarás, porque nós não temos forças para resistir a essa grande multidão que nos ataca. Nem sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão voltados para ti. Porém, os nossos olhos estão voltados para ti. Queria que você orasse comigo nesta hora mais uma vez. Feche seus olhos. Deus, o Senhor está aqui nessa noite. A tua palavra, ela assim nos orienta. E nós suplicamos que possamos nessa noite aprender com essa história de um homem que nós precisamos olhar para o Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos nessa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olhando para Deus. Quantas vezes, irmãos e amigos, enfrentamos dificuldades que vão muito além das nossas forças. Situações para as quais nós não vemos saída. Às vezes, uma situação de ordem pessoal, alguma situação que nos faz ficar inquietos quanto à nossa pessoa, quanto à nossa existência.
Situações que às vezes extrapolam a pessoalidade e alcançam, por exemplo, o nível da família. E quantas vezes nós olhamos acontecer com a família e nós não sabemos qual é a saída. E nessas horas, algumas atitudes nós podemos ter. Ou nós nos voltamos para Deus e nele confiamos, o que não é uma fuga intelectual. Ou nós buscamos solução aonde solução não há. Eu queria que você que é jovem e adolescente, você que é estudante, você que está se preparando para entrar, ou você que já entrou na universidade, você soubesse que uma das marcas desse tempo que nós vivemos é exatamente o afastamento de Deus. É um tempo onde as pessoas não querem olhar para Deus. Na verdade, as pessoas questionam se esse Deus é real, se esse Deus existe, ou se esse Deus é uma realidade somente para aqueles que são fracos, para aqueles que não têm condições intelectuais de enfrentar os desafios dessa era de tantas mudanças. Essa era que é chamada a era da pós-modernidade. É bom que você saiba, se é que você ainda não conhece e não leu, você vai ler, e se você não vai ler, você vai ser impactado por algumas pessoas que se tornaram distantes de Deus, homens de mentes brilhantes, mas longe de Deus. Como, por exemplo, há muitos alunos que estão nas universidades, nos bancos, seguindo a filosofia de um alemão chamado Friedrich Nietzsche. Aquele homem, durante o seu conteúdo filosófico, ele trabalhava essa questão da soberania do indivíduo. Ou seja, o homem é soberano sobre todas as coisas. Ele é o centro de tudo, tudo está voltado para o homem. Ou talvez você seja confrontado com homens como Jean-Paul Sartre, um dos expoentes do existencialismo francês, que pregava a negação de um Deus que já não é real, um Deus que não se envolve, um Deus que não se importa. Ou talvez aquele que hoje é o que as pessoas seguem e se afastam de Deus por isso, né? Richard Dawkins, filósofo ainda vivo, os outros dois já morreram, cuja sua elaboração científica deu muita base a um filme que foi produzido, Deus Não Está Morto. Na verdade, ele trabalha com a realidade que Deus está morto. Eu costumo pensar que existem dois tipos de pessoas que não acreditam em Deus. E se você é uma delas nessa noite, ou se você está nesse caminho, eu queria que você prestasse atenção. Na minha visão, existem dois tipos de ateus. Existe o religioso frustrado. O que é o religioso frustrado? É aquela pessoa que participou de uma religião, não importa qual seja. É aquela pessoa que foi criada na igreja, não importa qual seja. É aquela pessoa que foi ensinado no caminho do Senhor, mas por algum motivo, ela se envolveu-se com a religião, mas nunca se envolveu com o Senhor da religião. Ela conhecia tudo sobre a igreja, mas ela não conhecia o Senhor da igreja. Esse é um tipo de ateu. Você vai na base do ateísmo, você vai encontrar esse tipo de pessoa. E houve um tempo que viveu na religião. Houve um tempo que penetrou nos meandros da teologia. Houve um tempo que cogitou, pesquisou sobre Deus, mas não encontrou Deus. Porque, na verdade, ele não estava simplesmente buscando Deus, mas uma religião. Ele estava seguindo ritos, códigos humanos, e se frustrou. Alguns expoentes da história da humanidade recente
mostram isso. Por exemplo, nós temos um dos gênios da nossa literatura, que muita gente não sabe, ele depois se afastou de Deus, mas já foi religioso, Castro Alves. Ele, quando olhou todas as atrocidades, sem explicação, tudo que acontecia, como é que Deus existe se há tanto sofrimento? Como é que Deus existe se o homem escraviza o outro? Onde está Deus? Em um dos seus grandes poemas, ele chega a se expressar: Deus, onde estás que não respondes? Deus, em que terras tu te escondes? Por ocasião da exploração do espaço, talvez, eu creio, um dos mais famosos astronautas da antiga União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, na sua busca pela imensidão do universo, aquele homem que viveu na União Soviética, que muita gente não sabe, mas a União Soviética foi durante muito tempo o berço da religião, daquela parte da Europa. E Yuri Gagarin, ele depois de fazer a viagem na sua nave, ele disse: olha, eu fui ao céu, vi a lua, vi as estrelas, mas não encontrei Deus. Pessoas lá que se frustram. Queria dizer para você, jovem, você adolescente, você irmão adulto, você, se estiver só na igreja, se você estiver só seguindo uma religião, você pode tornar-se como esses homens. Então, um tipo de ateu é o religioso frustrado. O segundo tipo de ateu é o intelectual presunçoso. O que é um intelectual presunçoso? Aquela pessoa que tem uma mente brilhante, aquela pessoa que busca, lê, pesquisa, e quer encontrar a resposta para as indagações mais profundas da sua alma, do seu coração, através da mente humana. Quer equacionar Deus na sua mente, meu amigo. Se Deus pudesse ser equacionado pela mente humana, Deus não era Deus. Deus é muito maior do que a mente humana. Paulo, escrevendo aos intelectuais, aos religiosos, aos prepotentes da cidade de Corinto, ele diz o seguinte: Deus resolveu salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus tornou louca, disse Paulo, a sabedoria humana, porque o homem não pode conhecer a Deus apenas pela sua sabedoria. O texto dessa noite nos fala de olhar para Deus. Josafá era um homem, como já disse, que foi criado ouvindo falar de Deus. Ele iniciou o seu reinado diante de Deus, mas depois subiu ao seu coração influências que mostravam que Deus já não tinha mais esse poder assim, de que Deus já não se importava tanto com o homem, de que o Deus a quem seu pai serviu, de que o Deus que deu os mandamentos, de que o Deus que tirou a nação de Israel da escravidão do Egito, de que o Deus que anunciou através dos mandamentos dizendo: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Amarás, pois, esse Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas a influência de amigos, e Acabe era o amigo de Josafá, o levou para longe de Deus. Mas a história não terminou aí. A Bíblia diz que uma batalha começou a ser travada na vida de Josafá, rei de Judá. Assim que o capítulo 20 começa assim: e depois disso os moabitas, um povo da antiguidade, e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar a Josafá.
Alguns homens vieram dar notícia a Josafá, dizendo: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor. Quero dizer a você nessa noite que haverá momentos na vida quando toda a nossa filosofia de vida, quando toda a nossa religiosidade, se Deus não for o centro, não vai valer de nada. O texto dessa noite nos diz que Josafá então resolveu olhar para Deus e disse: Senhor, isso que vem contra mim, essa multidão que vem contra mim, é maior do que eu posso enfrentar. Eu não tenho força para resistir. Mas uma coisa eu sei, Senhor, os meus olhos estão fixos no Senhor. Então eu queria dizer a você nessa noite que uma opção para a vida de cada ser humano, sem dúvida alguma, é fixar os olhos em Deus ou tirar os olhos de Deus e procurar resolver e solucionar a sua vida aonde solução não há. Por exemplo, numa fuga. Tanta gente está fugindo de avaliar a realidade da vida. Por exemplo, nos prazeres dessa vida, ou nos bens que a vida proporciona. Quanta gente está vivendo assim? Ou nos vícios que a vida está aí a oferecer aos montes. Mas a única saída é olhar para o Senhor. Devemos olhar para o Senhor, meu amigo, em primeiro lugar nessa noite, quando percebemos que o problema está além de nossas forças. Há situações que não têm explicação. Às vezes nós percebemos na nossa vida situações que fogem do nosso controle. Nós não temos saída. E esse é o tempo de olhar para Deus. A notícia foi dada a Josafá, era notícia terrível. Vamos ler juntos aí? O texto está aí diante dos irmãos. Não sei se você consegue enxergar. Leia comigo se enxergar, diz assim. Então vieram alguns... Não, isso sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e esses que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Ou seja, é sábio na vida reconhecer a nossa limitação. Na verdade, se há uma expressão na Bíblia que deve nos confrontar e nos fazer refletir, é quando a Bíblia diz que o homem, Deus olha para ele, Deus olha para você, Deus olha para mim, e Deus lembra-se de que nós somos o quê? Pó. Então você, com toda a sua aparência, com tudo que você tem, com toda a sua vã formosura, com toda a sua juventude, ou não, com toda a sua força e seu vigor, você é um monte de pó. É o que diz a Bíblia. Deus olha para o homem e Deus lembra-se de que o homem é pó. É necessário que nós reconheçamos a nossa limitação. Orgulho não resolve problema. Josafá tinha uma batalha para enfrentar. Ele podia orgulhosamente tentar enfrentar aquela batalha, mas isso não iria trazer para ele nenhuma solução, nenhuma vitória. Pelo contrário, ele seria derrotado. E há tanta gente que na hora da luta, da dificuldade, em vez de buscar a Deus, de olhar para Deus, não olha para Deus. Mas a palavra de Deus afirma que Deus está com as mãos estendidas para nós.
Sabe o que diz o profeta Isaías no capítulo 59? Ele afirma assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem o seu ouvido surdo para que não nos possa ouvir, mas são as nossas transgressões que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Então, meu amigo, meu irmão, olha para a sua vida, olha para a luta que você está enfrentando, mas olha para Deus. Perceba que está além da sua força. Não tente lutar sozinho. Olhe para Deus. Devemos olhar para Deus também, reconhecendo quando não sabemos o que fazer. Há pessoas que, diante de lutas que a vida lhe impõe, elas tentam resolver na precipitação. Na precipitação não há qualquer saída. Quantas decisões as pessoas tomam e depois pensam assim: ah, se eu soubesse, eu não teria feito isso. Ah, se eu esperasse em Deus, eu não teria feito isso. Se eu olhasse para Deus, eu não teria feito isso. Se eu confiasse em Deus, eu não teria feito isso. Primeira coisa, diante de uma batalha que estamos a enfrentar, seja ela qual for, não vamos agir precipitadamente. A segunda coisa, precisamos ter a dimensão exata do problema. É necessário ter a dimensão exata do problema. O que está acontecendo? O que está tirando a nossa paz? Qual é a luta que eu tenho que enfrentar, que eu sinto que é maior do que eu? Vou ter que ter a dimensão exata disso. Tem que avaliar. E precisamos ter uma coisa na nossa mente. Se nossa atitude for errada, jamais, preste atenção nisso, jamais seremos conduzidos ao destino certo. Se você não olhar para o Senhor, uma atitude errada, jamais terá saída para você. Pelo contrário, vai piorar. Está difícil? Vai piorar. O salmista diz: um abismo faz o quê? Chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Nós não podemos ter atitude errada. A Bíblia diz que quando a nação de Israel, ainda na sua formação, estava a sair do Egito, depois de muitos anos de escravidão, Faraó deixou-os sair, porque Deus pesou a mão sobre o Egito. 10 pragas vieram sobre o Egito. E quando aquele povo sai do Egito, Faraó se arrependeu. O monarca do Egito se arrependeu. Agora quem vai fazer o trabalho duro do Egito? Os escravos estão indo embora. E eram cerca de 2 milhões de pessoas, porque o texto bíblico diz que havia 600 homens. 600 mil homens, né? Então, 600 mil homens, se você imaginar, todo lugar tem mais mulher, criança, 2 milhões no mínimo. E naquele tempo era o tempo que as pessoas tinham muitos filhos, né? Hoje, o pessoal, quando tem 3 filhos, a gente já fica olhando assim, que esse camarada vai para onde, né? Mas antigamente não. A pessoa tinha muitos filhos, né? Eu, por exemplo, lá em casa, 10, né? Na casa da minha esposa, 9. Juntava as 2 famílias, não precisava convidar ninguém para a festa, né? Mas eu fico até com inveja, que eu sei que aqui na igreja tem irmão que tem 35 irmãos. É verdade. Então, isso acontece. E naquele tempo era multidão de gente. Os escravos, 600 mil homens, estavam saindo do Egito. Mais as mulheres e mais as crianças, escravos em potencial. Então o faraó diz assim: não, isso não vai estar certo. Então ele prepara o seu exército. E o Egito era preparado para a guerra. E aquele exército vai contra o povo de Deus. De um lado estava a montanha
De outro lado estava a montanha e na frente o mar. E o exército vindo atrás. Qual era a saída? Não tinha saída. Nesse momento, diz a Bíblia, que Moisés olha para Deus. E Deus diz: por que é que vocês estão clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E a Bíblia diz que eles foram marchando, e o mar se abriu, e eles passaram como se fosse terra seca. O que, intentando Faraó e seu exército, o mar se fechou. E ali terminou a história da perseguição. A atitude errada de Moisés e a nação seria desistir de olhar para Deus. Há tanta gente fazendo assim. Perdeu a esperança, não tem mais jeito, não tem mais saída. E o problema é tão grande que nem Deus pode ajudar. Meu amigo, olhe para Deus. É o que diz o texto. Josafá diz: Senhor, nós não temos força nenhuma para resistir a essa multidão que vem contra nós. Porém, uma coisa eu sei: nossos olhos estarão fixos no Senhor. Quando você não sabe o que fazer, é hora de depender de Deus. É hora de Deus agir. Às vezes, diante de uma enfermidade, você olha e diz assim: eu não sei o que eu vou fazer com isso. Olha para Deus. Eu não sou pregador de cura divina, sou pregador de cura da alma. Mas eu creio na cura divina. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus está além de qualquer possibilidade humana. Porque o Deus da Bíblia afirma: agindo eu, quem é que vai impedir? Quem impedirá? Então, aquilo que potencialmente, do ponto de vista humano, é impossível, para Deus é de fato possível, porque Deus é o Senhor. Ele foi quem criou todas as coisas. A Bíblia afirma que tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o homem, com toda a sua capacidade de inteligência, ele não consegue explicar a criação de Deus. Ele não consegue explicar por que é que as coisas são como são, a não ser que ele volte-se para a fé. Não para a religião, mas para a fé. Como diz o autor aos Hebreus: pela fé nós entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado. De maneira que aquilo que nós vemos não é como é. É Deus que fez. Devemos olhar para Deus, então, quando percebemos que nosso problema está além de nossas forças. A primeira coisa. Devemos olhar para Deus quando não sabemos o que fazer. Alguma coisa que você não sabe o que fazer? Talvez esteja eu pregando hoje a um pai, a uma mãe, que está numa luta tremenda com seu filho, não sabe: pastor, não sei mais o que fazer. Olhe para Deus. Talvez esteja pregando hoje para uma esposa que está numa crise, não sei mais o que fazer com o meu casamento, pastor, olhe para Deus. Talvez uma pessoa que, diante da sua realidade existencial, onde não consegue se encontrar, e esteja a perguntar: eu não sei mais o que fazer, não sei para onde ir. Olhe para Deus, meu amigo. Olhe para Deus. Mas nós devemos olhar também para Deus, crendo que só Ele tem poder. Só Deus tem poder. O poder não é coisa do homem, é de Deus. Interessante que a Bíblia nos dá essa liberdade. Jesus chega diante de Jerusalém, cidade histórica, cidade dos judeus, cidade pela qual ainda hoje há uma luta no mundo inteiro por aquela cidade. Judeus de toda parte lutam, palestinos de um lado, judeus de outro, uma confusão tremenda. Jesus chega diante daquela cidade de Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, Jerusalém, eu quis te ajuntar, quis te abençoar, como uma galinha junta os pintinhos, mas tu não quiseste. E é interessante, meu amigo, que a Bíblia é muito clara quando trata essas questões. Quando a Bíblia fala de poder que o homem tem, é um poder concedido.
A palavra dínamos no grego significa uma coisa que Deus nos concedeu. Todo poder que o homem tem vem de Deus. Mas quando se fala do poder de Deus, a palavra usada na língua original é a palavra exousia, no grego, que significa um poder que existe por si mesmo. Esse Deus que tem tanto poder, Ele criou a mim, criou a você com a capacidade de querer, vontade. Então o querer do homem, nem Deus manda. Deus disse, Jesus falou, eu quis te abençoar, Jerusalém. Eu quis te salvar, mas tu não quiseste. Ou seja, essa noite, Deus está querendo agir na sua vida, lutar por você, mas se você não quiser, nem Deus pode te abençoar. Há pessoas que estão escravizadas nessa vida, por muitas questões. Se não quiserem voltar para Deus, nem Deus pode fazer nada. Sabe por quê? Porque Deus nos deu liberdade, livre-arbítrio, vontade, querer fazer ou não fazer. Devemos então olhar para Deus crendo que só Ele tem poder e tem solução. Primeiro, Deus quer lutar por nós. Vamos ler o texto aí do verso 17, diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor será convosco. Não é sem razão que Paulo, no Cântico de Vitória, em Romanos 8, 31, ele diz: que diremos, irmãos, diante dessas coisas? Se Deus é o quê? Por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus quer ser louvado na sua vida e na minha vida. Quando olhamos para Ele, Ele quer que nós o louvemos. O texto que está aí, é o último texto que vamos ler nessa noite, diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo de diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Você olha para Deus, você crê em Deus, você crê que Ele existe? Ou você está como aqueles que eu disse no início da minha palavra? Alguém que foi criado na igreja, alguém que foi criado na religião, mas alguém que não tem uma experiência com Deus e brinca com Deus. Pensa que Deus não está vendo. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E há muitas coisas que não acontecem, porque Deus é um Deus de misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, essa misericórdia que espera, essa misericórdia que busca, como diz o profeta Jeremias, seríamos destruídos. Deus é misericordioso. O homem volta as costas para Deus, o homem zomba de Deus, o homem ri de Deus, o homem não olha para Deus, e Deus está ali com misericórdia. Como diz o profeta, com amor eterno eu te amei. Não há como explicar esse amor de Deus, mas é esse amor. Ele ama o homem com amor eterno. Deus busca o homem, Deus está atrás do homem. É assim que Ele é. Ou você é alguém que está caminhando pelos conhecimentos da vida, pelas pesquisas científicas, talvez no banco universitário, se deixando influenciar
por pessoas que não confiam em Deus. Enchendo a sua mente, dizendo, ó, o homem é soberano. O homem é que tem explicação para tudo. Não faça isso. Essa noite olhe para Deus. Reconheça primeiro, sem Deus você não tem paz nem felicidade. Não tem. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. O livro do profeta Isaías 48:22 afirma isso. O ímpio não tem paz. Sem Deus não tem realização. Você pode conseguir tudo. Sem Deus você vai ficar vazio. Sem Deus na sua vida, você vai ficar vazio. Essa noite, olhe para Deus. Reconheça primeiro que você é um pecador. Como eu, diz a Bíblia, todos somos pecadores. Estamos separados da presença de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, a graça de Deus, o presente de Deus, sabe o que é? Vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus pode mudar a sua vida nessa noite. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você não quiser, grave o que eu estou dizendo isso para você nessa noite. Se você não quiser, nem Deus pode fazer. Você pode estar dizendo aí, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Eu não conheço, não. E não adianta também eu conhecer. Eu não tenho poder nenhum, mas Deus conhece. Deus tem poder. E é necessário, diz a Bíblia, que você olhe para Deus. Mas olhe de coração. Entregue sua vida para Deus. Ele fará toda a diferença na sua vida.